Olá, gente! Sou professora Silvia Herédia, sou farmacêutica, tenho mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas e pós-doutorado em recursos naturais. Trabalho há mais de 15 anos com plantas medicinais, principalmente com a área mais da fitoterapia, né, da indicação terapêutica dessas plantas. Eu tô aqui, vocês estão vendo que eu tô com mosquitinhos ao meu redor, eu vou ficar incomodada em vários momentos porque eu estou no ambiente natural. Eu estou aqui no Horto de Plantas Medicinais da Universidade Federal da Grande Dourados e onde nós temos uma coleção de aproximadamente 85 espécies de plantas. Eu achei que este seria o melhor lugar para eu trazê-los aqui de forma mais online. Vamos falar então de algumas plantas medicinais. Eu vou falar então do potencial terapêutico dessas plantas e de algumas contraindicações, tá? Com vocês hoje. Vamos começar pela babosa. Lembrando que nós temos o mesmo nome popular para diferentes espécies medicinais. Então, estou falando de babosa e eu vou mostrar duas espécies diferentes. Vou mostrar a aloe vera e a aloe arborescens. Vamos ver aqui? Como eu estou fazendo selfie, vou dar um jeitinho aqui de mostrar para vocês, ó. Essa daqui é a aloe vera. Ela não tá florida, mas se ela tivesse florida, ela teria flores brancas. E ela tem as folhas mais alargadas quando comparada a outra planta ali que eu vou mostrar para vocês. Então essa é a aloe vera. Essa daqui é a aloe arborescens, ambas da família liliácea. Ela tem as folhas um pouco mais estreitas, tá? Então, aloe arborescens. Então, nós temos duas espécies com as mesmas indicações. Principal indicação, uso tópico como cicatrizante. Tá, professora, mas o pessoal tá usando tanto como em forma de oral, né? Pode? Não, não pode. A nossa legislação não libera o uso oral. Então, não é proibido, gente. E pode fazer mal, é hepatotóxico se tomar oralmente. Ela pode causar irritações gástricas, irritações intestinais. Então, é realmente algo muito sério. As babosas, ambas, né? Na verdade, eu mostrei duas espécies aqui, mas nós temos mais espécies. Elas têm antraquinonas, que são substâncias que podem ser tóxicas se tomadas oralmente e que também podem causar alergia. Então como que vai usar de forma tópica com esse potencial cicatrizante? Então como? Toda vez que a gente cortar uma folha para utilizar, a gente vai deixar escorrer esse líquido amarelo, porque é no líquido amarelo que está presente nas babosas que estão essas antraquinonas, tá? Que podem causar essas alergias, essas reações alérgicas. Então vocês vão cortar uma folhinha, deixar virado para baixo por mais ou menos meia hora. Na hora que vocês perceberem então que esse líquido escorreu totalmente, vão tirar aquela casca verde mais grossa da babosa e vão utilizar somente o gel. Então o gel que tem a propriedade cicatrizante. Tem contraindicação? A contraindicação é essa, é de realmente tirar esse líquido amarelo que pode causar essas reações alérgicas e de não ingerir oralmente. Fora isso, outras contraindicações não. O que a gente orienta é assim, por exemplo, tem uma pessoa que sofreu uma queimadura muito grande. Evitar esse uso. Gente, olha como que é bom a gente estar em meio à natureza, ó. Vocês estão vendo ali um bichinho? Não, eu tinha que mostrar pra vocês. Tiu, né? O nome desse bicho, deixa ele pra lá. Se tem queimaduras muito grandes, ao ponto, por exemplo, da pessoa estar no hospital, o interessante é que a gente utilize a babosa manipulada, que seja mais higiênica, né, que não tenha nenhuma contaminação microbiana, né? Então esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Mas fora isso, nenhum outro cuidado, tá? Então lembrando, não tomar de forma oral. Vamos caminhar aqui pelo horto e vamos aproveitar e já falar das ervas cidreiras. Nós temos várias plantas conhecidas como erva cidreira. Então a gente, por exemplo, eu tô lembrando de três aqui agora. Tem o que eu chamo de capim cidreira, que é a Cymbopogon citratus. Nós temos a que eu chamo de erva cidreira de folha, que é a Lípia alba. E nós temos a própria Melissa officinalis, que eu chamo de melissa e que muita gente chama de erva cidreira.
Então vamos aprender a diferenciar essas plantas. Então a gente precisa conhecer as plantas medicinais para depois a gente pensar no uso terapêutico dessas plantas. Então a gente vai olhar agora, em primeiro lugar, o capim-cidreira, que é conhecido cientificamente como Cymbopogon citratus. Não tem como falar de erva cidreira, do capim-cidreira, e não falar de citronela. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse é o capim-cidreira, não tem como não falar da citronela. Por quê? Porque para quem não conhece vai achar que é idêntico, e realmente elas são muito semelhantes. Qual que é a diferença? Observem que as folhas da erva cidreira estão crescendo de forma ereta para cima. Se fosse a citronela, ela iria crescer e cair, crescer e cair. Todas as folhas estariam mais ou menos assim caídas, essa parte mais central, mas não, ó. Se ela tá ereta, muito provavelmente não, é o capim-cidreira. Mas aí como que a gente pode confirmar? Com aroma. Uma planta aromática. Tem um cheirinho para mim de limão. Delicioso. Para que serve o capim-cidreira? O capim-cidreira ele é antihipertensivo e diurético. É assim, gente, as plantas medicinais têm muitas propriedades, muitas. Se vocês forem procurar na literatura, tem uma lista, é como se todas elas servem para tudo. Mas a gente acaba focando naquelas principais. Então, nesse caso aqui, as principais são diurética e antihipertensiva. Normalmente, assim, do conhecimento que eu tenho, tudo que é diurético é antihipertensivo. E quais os cuidados que nós temos que tomar? Então, se ela é antihipertensiva, ou seja, se ela vai baixar a pressão, pessoas que já têm pressão baixa precisam evitar o uso. Ah, não pode tomar nunca? Não, não é assim. Pode tomar, só que tem que evitar o uso, porque pode ser que abaixe mais a pressão. Eu demorei para entender que eu precisava evitar esse tipo de planta, principalmente de estômago vazio. Então eu tinha um costume, por exemplo, dava 10 horas da manhã que me dava fome, para não comer eu queria tomar algum chá para dar aquela burlada na fome. E aí eu começava a me sentir meio enjoada, às vezes me davam umas escuridões, assim, sabe? Aí eu fui percebendo que estava baixando mesmo minha pressão. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter com plantas que são antihipertensivas. A gente tem que perguntar para a pessoa que vai utilizar: você tem pressão baixa ou sua pressão é normal? Porque se você tiver pressão baixa, você precisa tomar cuidado com o uso. Outra coisa, se a pessoa tem pressão alta e está fazendo uso, por exemplo, furosemida, ela está fazendo uso de um antihipertensivo, ela não pode usar um chá que tem a mesma propriedade, que também é antihipertensiva? Pode, só que a gente precisa espaçar o tempo da tomada deles e a gente também precisa monitorar essa pressão. Então, como que funciona? Por exemplo, a pessoa tomou o comprimido de manhã. O ideal é que ela tome um chá depois do almoço. Então, dá um intervalinho grande aí das tomadas, porque senão a gente pode, por exemplo, fazer com que a medicação que ela tomou seja eliminada muito mais rapidamente do organismo. E aí ela fica sem um e sem outro, né? Então, ela pode sim tomar, então só espaçar o horário de tomada. Ela tomou, por exemplo, o remédio de manhã, tomou o chá à tarde, ela quis tomar à noite também. Mas de repente a pressão dela está baixando muito, muito mais do que deveria. Então é questão de monitorar para saber se pode tomar uma xícara, 2 xícaras. E aí vem sempre aquelas perguntas das pessoas: quanto que eu posso tomar? Depende. Depende se você já está tomando alguma medicação, se você tem algum problema de saúde, depende. A gente não tem como criar uma regra. Normalmente a regra é 3 xícaras de chá ao dia, mas depende, tá? Da condição de cada um. Mas voltando aqui, então, essa aqui é conhecida como Cymbopogon citratus, da família Poaceae. E ela, eu chamo de capim-cidreira. Vamos caminhar aqui e vamos olhar, aqui eu chamo de erva cidreira de folha. Ela é totalmente diferente, só que, gente, ela tem a mesma propriedade, as mesmas propriedades. E aí eu vou falar pra vocês, tem alguns vídeos na internet de pessoas que falam assim: uma baixa pressão, a outra não. Mentira. As duas têm as mesmas propriedades, as duas são diuréticas, as duas são antihipertensivas e ambas baixam a pressão e tem que ter cautela no uso para quem tem pressão baixa. Essa daqui, então, é a Lípia alba. O que mais me chama a atenção, que me faz identificá-la, são essas flores maravilhosas, arroxeadas.
olha como que ela é totalmente diferente. Por isso que eu chamo ela de erva cidreira de folha, porque são folhas, diferente daquelas folhas compridas do capim. Não é um capim, né? E ela, assim, ela não é áspera, não. Vamos tentar identificar aqui. Ela não é áspera, mas também não é lisinha, tá? Mas se a gente olhar, por exemplo, para a folha, ó, olha, ela é compridinha, ela tem... A olho nu parece que ela vai ser áspera. Mas o principal, cheirinho. As flores arroxeadas e o cheirinho. Cheirinho de erva cidreira, gente, não tem como. Para mim, eu falo erva cidreira, eu falo do limão. Então, são plantas aromáticas, tanto capim-cidreira quanto essa lípia alba, né, que é a erva cidreira de folha, são plantas aromáticas. Ambas têm óleos essenciais e as mesmas propriedades. Só voltando ali rapidinho no capim-cidreira, que eu fiz a comparação da citronela. A citronela, ela não pode ser utilizada oralmente, é só uso externo, que é inseticida. E o capim-cidreira pode ser utilizado oralmente. Então, olha que interessante, plantas que são praticamente idênticas, com propriedades diferentes, e uma pode ser utilizada oralmente, a outra não. Então, por isso que a gente tem que saber identificar as plantas. E eu vou contar algo aqui para vocês. Aconteceu uma vez de a gente cultivar um capim-cidreira ao lado de uma citronela. O cheiro, a gente já não conseguia diferenciar. Ela teve algum cruzamento ali que a gente já não conseguia diferenciar o aroma ficou muito confuso, não dá para diferenciar aquele aroma da citronela, que eu falo que é de sauna, com de capim-cidreira. Então ficou muito confuso, chegou num ponto que a gente achou melhor arrancar e não deixar ninguém utilizar. Então não é interessante que elas sejam cultivadas muito próximas, tá? Isso foi uma experiência nossa que a gente teve, certo? Vamos para a próxima? Vamos falar de hortelã, que é um tipo de menta. Olha só, se a gente for para a relação de medicamentos essenciais do Sistema Único de Saúde, que é a Rename, nós temos algumas plantas, uma delas é a hortelã, que é a menta piperita. Só que a menta piperita não é uma planta comumente encontrada. Se a gente vai, por exemplo, comprar hoje um óleo essencial, né, então industrializado, a gente vai ler lá menta piperita. Então a extração do conhecimento que eu tenho tem sido feita realmente da menta piperita. Mas não é uma planta que nós normalmente temos em casa. Se alguém falar assim para vocês, eu estou utilizando hortelã, muito provavelmente vai ser uma espécie chamada de menta vilosa. É menta X vilosa. Esse X significa que é uma planta híbrida, que ela veio do cruzamento de mais de uma planta. Esse é um conhecimento mais agronômico e a gente lê I vilosa. Então vamos encontrar a menta vilosa. A gente não tem uma grande quantidade aqui no horto, mas vai dar para vocês observarem. E tem que tomar muito cuidado com ela para não confundir com a Melissa officinalis, porque elas são muito parecidas. Agora, por exemplo, onde nós não temos aqui as duas próximas, fica bem fácil de identificar, mas quando elas estão uma do lado da outra, às vezes é meio confuso. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa daqui, então, é a hortelã, que é a menta vilosa. A gente fala que as folhas são mais oblongas. O que significa ter folhas oblongas? Mais arredondadas. Se fosse a melissa, ela seria mais triangular. Quando elas estão longe, eu tenho mais facilidade para identificar. Essa aqui é mais arredondada. Porque às vezes acontece de algumas terem um biquinho que acaba confundindo. Então essa daqui é a menta vilosa. Para que serve a menta vilosa? A menta vilosa, ela é antiespasmódica, então para gases, quando a gente está com muitos gases na barriga, ela é digestiva e ela também pode ser utilizada, por exemplo, para doença de Crohn, então ela é anti-inflamatória. Eu, por exemplo, tenho doença de Crohn e eu fico com a barriga muito inchada, então eu posso tomar o chá. Vocês devem ter visto já a forma de preparo de alguns chás aí, então por infusão. Lembrando que a infusão você ferve a água, desliga e aí aquela água fervida você coloca em contato com a planta. Então a hortelã a gente pode usar oralmente as folhas.
com essas propriedades. Então eu posso tomar o chá quando eu tô com a minha barriga estufada, ou posso é uma planta aromática, então ela tem óleo essencial, ou eu posso pegar o óleo essencial e passar ele na minha barriga, que também é uma das indicações para quando a gente está com essa barriga inchada ou quando tem alguma inflamação. É uma planta bastante utilizada na aromaterapia, por ela ser então aromática. Aqui, ó, acabei de receber aqui para mostrar para vocês a melissa. Olha como que ela é completamente diferente. Ó, triangular. Vou colocar aqui do lado, ó. Olha como que ela ali é mais arredondada. E essa daqui é mais triangular, ó. Agora que caiu minha ficha, que eu falei pra vocês assim, eu tenho mais facilidade de identificar quando ela tá separada. Não. Quando elas estão juntas que a gente tem mais facilidade de diferenciar, né? Falei o contrário. Quando elas estão juntas, porque aí você consegue observar a diferença das duas, né? Aí quando elas estão separadas, nem sempre a gente consegue ter essa diferenciação. Mas aqui no Horto de Plantas Medicinais, a gente tem a identificação de todas as plantas, o que facilita, né, essa utilização realmente correta. Isso é algo importante também da gente falar. Se você tem dúvida, tem que perguntar para alguém que saiba realmente que planta que é, para a gente não orientar o uso de forma incorreta, tá? Então, voltando aqui, nós falamos da menta vilosa, que é a mais comumente encontrada, né, nos quintais, jardins, mas na Rename a que é prescrita é a menta piperita. Vamos falar do boldo agora? Olha só, eu vou mostrar para vocês um que é conhecido cientificamente como Plectranthus barbatus. Ele é conhecido como falso boldo. Então qual que é o verdadeiro boldo? Na verdade não é que é verdadeiro boldo. Nós temos diversas espécies conhecidas como boldo popularmente. Mas o verdadeiro é o boldos, é o Pelmus boldos, que não é o que comumente nós encontramos nos jardins. O mais comum é esse daqui, ó, que é o que nós chamamos de falso boldo, ou boldo de jardim. Infelizmente nós estamos sem as inflorescências, mas elas são arroxeadas, lindas. Eu vou ver se eu mostro foto para vocês. Principal indicação, hepato protetor. Então, tomou um pouquinho a mais aí, boldo, mete boldo nele. As pessoas mais antigas, na verdade sim, uma das indicações não só como chá, mas o macerado, né? Você pega a folha, dá umas batidas na folha para sair tipo um sumo, né? E aí você toma aquele líquido amargo, que é o saborzinho que esse boldo tem. Então, hepato protetor. Ele tem bastante pelinhos, são chamados de... Esses são os tricomas. Eu tô aqui, ó, com a professora Maria do Carmo. Ela vai mostrar para vocês o outro boldo, que é chamado de boldinho. Então é uma outra espécie de boldo, muito diferente daquela ali. Segura um pouquinho. Muito diferente daquela que eu acabei de mostrar para vocês, que ela se sente assim um aveludado. Agora o boldinho, não, ele é mais liso. Ele é bem, olha aqui, as folhas são bem diferentes, ó. Observe como são bem diferentes. O que você tem para falar, professora Maria do Carmo, do boldinho? Tem a mesma propriedade? Então, eles têm propriedades semelhantes. Pode usar como... Tanto faz um como o outro, né? Como macerado, como hepato protetor. Mas, às vezes, as pessoas falam, o boldo verdadeiro. Na verdade, existem espécies diferentes. O Pelmus boldus é chileno, eu não conheço aqui no Brasil. Só em mercado, né? Comprar pronto. Mas esses daqui é o que mais comumente encontrado, principalmente nos quintais das pessoas, né? E aí as pessoas perguntam, falam assim, e o boldinho? E o boldo de jardim? Sim, a indicação é a mesma. E assim, tem contraindicação? Não sei de nenhuma contraindicação deles não, tá? Por exemplo, estou até lembrando aqui, espinheira santa também não tem contraindicação. Então tem algumas plantas que a gente acaba não tendo contraindicações sérias ao ponto de precisar chamar atenção, igual por exemplo das ervas cidreiras que eu comentei com vocês, tá? Então esse é o boldo. Vou mostrar mais uma vez, ó. Boldinho e
boldo, Plectranthus barbatus. Qual que é a família? Lamiácea? Lamiácea, a Família mesma família Lamiácea. da hortelã, do manjericão. Família da hortelã, que eu acho que eu até esqueci de falar para vocês, que a hortelã também é da família Lamiácea. Só a nível de curiosidade, quando eu comentei com vocês sobre a hortelã, eu falei que existe a menta piperita e a que eu ia mostrar para vocês é a menta vilosa. Só que aí a professora Maria do Carmo lembrou que tem várias mentas e aí eu quero mostrar para vocês. Ela vai explicar um pouquinho, mas dá uma olhada aqui. Nós temos 4 mudinhas de plantas medicinais e todas são do gênero menta. Então, professora Maria do Carmo, qual que é qual aqui? Explica pra gente. Olha como elas são tão parecidas. Essa aqui é o alevante, menta viridis, ela tem o caule arroxeado. Essa é menta longifólia, a gente chama de hortelã branca, é mais esbranquiçada, pilosa, menta longifólia. Essa é a hortelã mais comum que a gente usa no dia a dia para fazer chás, para fazer com abacaxi, é menta vilosa, é um híbrido. E a menta que a gente chama de menta de óleo é a menta arvensis. É bem aromática, lembra o cheiro da bala, né, de menta, que é usada para aquela finalidade também, e tem os caules esverdeados. Então, assim, elas são muito parecidas. Se a pessoa não tiver experiência de olhar, pode achar que é a mesma planta, mas são espécies diferentes. Por isso que é tão importante, né, a gente saber identificar as plantas e conhecê-las pelo nome científico e não popular. Porque se a pessoa pegar e falar assim, ah, você tem aí a menta, que menta que é? Né? Só que, de uma forma geral, elas são utilizadas para afecções respiratórias, tá bom? Mais a nível de curiosidade mesmo aqui para vocês. Nós vamos agora para uma parte mais teórica desse curso. Vou falar para vocês sobre alguns fatores e algumas informações muito importantes quando nós falamos de propriedades e cuidados de plantas medicinais e fitoterápicos. Alguns acontecimentos que foram muito importantes para que a fitoterapia fosse realmente vista com um olhar diferenciado e reconhecida. Então, em 1978, com a declaração de Alma Ata, foi um momento onde discutiu-se sobre a importância da atenção primária da saúde e onde houve o reconhecimento das plantas medicinais e fitoterápicos, então pensando na promoção, prevenção e cura, né, e tratamento dos pacientes. Em 2006, houve a aprovação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e das práticas, e também da Política de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Foram políticas que foram autorizadas e implantadas, né, no nosso Sistema Único de Saúde. Então, esse foi um grande marco para o Brasil. Em 2008 veio o Programa Nacional, então como é que nós iríamos implantar tudo aquilo que estava descrito na política. Em 2009 veio a RNSUS, que é uma Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse para o Sistema Único de Saúde. Então, essa lista direcionou os estudos dos pesquisadores. Foi uma forma de dizer, pessoal, vamos estudar essas plantas constantes nessa relação. E aí, no segundo momento, nós pensamos em outras plantas. E eu não me lembro se foram 71 ou 77 plantas medicinais constantes no RNSUS. Em 2012 veio a RENAME, uma Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, então medicamentos que deveriam estar presentes, né, no Sistema Único de Saúde, de forma que fosse distribuído para a população. Nesse momento foram descritos 12 fitoterápicos, todos já com comprovação científica de uso, com segurança e qualidade. Nós não podemos deixar de falar da Farmacopeia Brasileira, que é um compêndio farmacêutico nacional que visa o controle de qualidade de matérias-primas de forma a suprir as necessidades do Sistema Único de Saúde.
Então, nós vamos ver agora nos próximos slides alguns pontos que devem ser avaliados e considerados quando nós falamos de controle de qualidade de matérias-primas. Aqui no caso, nós vamos falar das matérias-primas vegetais. A primeira farmacopeia brasileira foi lançada em 1926, e aí foi se tendo melhorias de uma edição com o passar do tempo, né, de uma edição para outra. Inclusão de informações, retirada de outras informações, e a última edição foi lançada em 2019, que é a 6ª edição, onde nós temos 83 plantas medicinais. As plantas medicinais estão constantes no volume 2 da Farmacopeia Brasileira. Aqui, então, é a forma como no momento que nós abrimos essa farmacopeia, como que nós a vemos. Então, é nesse formato. As plantas medicinais são descritas em capítulos que nós chamamos aqui de monografias e estão descritas em ordem alfabética. São 83, como já dito. Então, alguns exemplos: abacateira, acônito, alcachofra, alcaçuz, zaro, dentre outras plantas. E o que nós temos de informação, né, dentro da farmacopeia brasileira? Nós temos, por exemplo, aqui, inicia-se com o nome popular da planta e a parte que deve ser utilizada, a parte que é utilizada medicinalmente. Tem-se também o nome científico da planta medicinal e quais os teores de metabólitos secundários que devem estar contidos na amostra que será avaliada para que ela seja aprovada para ser utilizada no preparo, né, de medicamentos, para que essa matéria-prima esteja apta a ser utilizada. Então, logo de início nós temos estes dados, temos descrições micro e macroscópicas, né, como identificar a planta quando ela está no seu estado, quando ela chega até nós, por exemplo, como a folha inteira ou a folha rasurada, ou até mesmo a folha já em pó. O que nós devemos ver numa cromatografia em camada delgada de metabólitos, qual o perfil da eluição de uma placa cromatográfica. E aí também alguns testes vão depender de quais metabólitos secundários estão presentes nas plantas. Então aqui, por exemplo, da espinheira santa, tem-se, né, o índice de espuma, onde nós determinamos a presença de saponinas. Há alguns testes que são iguais, né, que são padronizados para todas as plantas constantes nessa farmacopeia brasileira. Então, matéria estranha, o teor de água permitido, cinzas totais, contagem do número total de micro-organismos mesófilos, pesquisa de micro-organismos patógenos, metais pesados, resíduos de agrotóxicos. Lembrando que esses micro-organismos, metais pesados, agrotóxicos, claro que o melhor é que não tenha, né, que não se encontre nada, mas alguns teores são permitidos. No caso também da espinheira santa, então uma metodologia para determinar os taninos totais presentes, como que essa planta deve ser embalada e armazenada para manter o perfil químico, né? A composição química dessa planta, de forma a não ter nenhum tipo de degradação, prejuízo das propriedades. Nós temos também, além da farmacopeia brasileira, o memento fitoterápico, que foi lançado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, em 2016, que foi a sua primeira edição. É como se fosse um livro onde são reunidas informações importantes para os prescritores da área da saúde, para quem então vai prescrever o fitoterápico. E todas as plantas aqui descritas são baseadas em evidências, tiveram os estudos realizados, estudos de segurança, de eficácia, de qualidade. Nós temos nesse memento 28 monografias, então 28 plantas medicinais. E o que consta nesse memento? Então nós temos a família a qual a planta pertence, nome popular, aqui em cima vem o nome científico da planta, a parte que deve ser utilizada medicinalmente, para que ela é indicada,
contraindicações, precauções de uso, efeitos adversos, interações medicamentosas, as formas farmacêuticas encontradas, vias de administração e posologia. Além disso, também por quanto tempo que nós podemos utilizar essa planta medicinal, isso é algo muito importante, não é porque é planta medicinal que não faz mal, então há um tempo de uso para cada planta, o que pode acontecer numa superdosagem. E aí, em relação à prescrição, né, realmente desse fitoterápico, nós podemos prescrever com segurança, mas o que nos levou a ter essa segurança? Então, quais foram os testes realizados? Todas essas informações estão contidas no memento de fitoterápicos. Então, nós temos aqui ensaios não clínicos, então realizados em animais, ensaios clínicos realizados em seres humanos. Além disso, além do memento, nós temos o formulário de fitoterápico, em que nós estamos na segunda edição, que foi lançada em 2021 também pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesse formulário nós temos 85 monografias, então nós temos 85 plantas medicinais, onde nós encontramos a descrição do modo de preparo das formulações, a indicação terapêutica, o modo de uso e as principais advertências relacionadas. Aqui, diferentemente do memento de fitoterápico, o memento ele é mais direcionado para o prescritor. O formulário de fitoterápico não, é para a população em geral. Então nós temos o nome popular da planta, tem um nome científico também, como ela deve ser preparada quando se fala, por exemplo, num chá, preparação extemporânea, nada mais é do que um chá. Orientação para o preparo, então como preparar, qual o método extrativo será realizado, como embalar e armazenar essa planta, advertências, indicações, modo de uso. Então, por exemplo, vamos ver aqui esse exemplo, né, que é a Maitenus edicifolia, que é a espinheira santa. Nós temos que utilizar para uma xícara de chá de 150 ml de água de 1 a 2 gramas de planta. Para qual indicação? Auxiliar no alívio de sintomas dispépticos, como antiácido. Então a espinheira santa ela é muito utilizada para problemas digestivos, para dores de estômago. Como utilizar? Tomar 150 ml do decocto 2 horas após o almoço e à noite, podendo ser administrado até 4 vezes ao dia. Então aproximadamente 600 ml do chá de espinheira santa por dia. Esse aqui é um outro exemplo, a erva baleeira. Essa planta é muito importante porque a partir dela foi desenvolvido o primeiro fitoterápico que foi desenvolvido a partir de uma planta medicinal nativa, né? Então brasileira, que é o famoso axeflã. Nome científico dela, Cordia verbenácea, o nome popular é erva baleeira. Então nós temos aqui da mesma forma como preparar o chá. No caso aqui também tem a forma de preparo do gel, porque é uma espécie que é indicada para uso tópico. Orientações para o preparo, forma de embalagem e armazenamento, advertências, indicação para quê? Então a espinheira santa não, desculpa, a erva baleeira, ela é indicada para o alívio de sintomas decorrentes de processos inflamatórios localizados, então de uma forma mais informal são as famosas pancadas. Modo de utilizar, aplicar na forma de compressa na região afetada de 2 a 3 vezes ao dia e aplicar nas áreas afetadas 3 vezes ao dia. Então depende de qual das formas que você vai utilizar, se vai ser essa primeira aqui na forma de chá ou a segunda na forma de gel. Nós temos então a Rename, que já foi comentada anteriormente, que são 12 fitoterápicos que deveriam estar incluídos, né, serem disponibilizados no Sistema Único de Saúde em todos os postos de saúde, mas infelizmente ainda não é a realidade que nós temos. Mas quais são esses fitoterápicos em que se fala em estar constante numa relação de medicamentos essenciais para o Sistema Único de Saúde? Quais são eles? Então nós temos aqui a alcachofra, a aroeira, que também é a pimenta rosa, né? Babosa, cáscara sagrada,
garra do diabo, espinheira santa, guaco, isoflavona de soja, salgueiro, hortelã, unha de gato e plantago. Então são essas plantas medicinais em forma de fitoterápicos, né, que deveriam estar presentes aí no nosso Sistema Único de Saúde, sendo distribuído para a população. Só que nós temos que ter muito cuidado quando se fala em fitoterapia, quando se fala no uso dessa fitoterapia pela população. Por quê? Porque é a famosa frase, não é porque é natural que não faz mal. Então nós temos que compreender quais cuidados que são esses que nós devemos repassar para a população. Então vamos pensar primeiro que a gente precisa entender quais são as propriedades de cada uma dessas plantas para depois a gente entender quais são os cuidados. Então a alcachofra, da alcachofra são utilizadas as folhas, ela é utilizada como hipolipidêmica, hepatoprotetora, colerética, colagoga, antioxidante e diurética. Vamos focar aqui no potencial diurético da planta medicinal. Quando nós falamos de plantas que são diuréticas, nós temos que tomar muito cuidado porque essas plantas elas eliminam mais rapidamente os medicamentos que estão presentes no organismo. Então, se a pessoa já utiliza algum medicamento, esse medicamento pode ser eliminado muito mais rapidamente do corpo dela se ela utilizar a alcachofra concomitantemente. Então, quer dizer que ela não pode usar a alcachofra? Pode, mas você precisa dar um grande intervalo aí entre as tomadas das medicações. Por exemplo, se ela toma alguma outra medicação de manhã, toma alcachofra à tarde. É só você tentar dar uma espaçada na tomada e, claro, não exagerar na dose. É uma planta indutora de determinadas enzimas que pode diminuir também a eficácia de alguns medicamentos em específico, como por exemplo estatinas, varfarina, nifedipina, pílulas contraceptivas e antitumorais. Então, muito cuidado, pessoal, com a alcachofra utilizada concomitantemente com outras medicações. Nós temos a Esquinus terebintifolius, que na atualidade ela é conhecida como Esquinus terebintifolia. É uma espécie nativa brasileira, cujas folhas e cascas são utilizadas como cicatrizantes, anti-inflamatórias, antissépticas, antifúngicas, antibacterianas, então antimicrobianas. É uma espécie utilizada para uso tópico, tá? Ela contém tanino na sua composição química e os taninos devem ser evitados no uso oral. Interação medicamentosa, por hora não há relatos. Babosa, quando se fala em babosa em relação a rename, fala-se da aloe vera. A aloe vera ela deve ser, assim, a principal indicação dela são suas folhas, o gel de suas folhas para o tratamento de queimaduras principalmente, né? Então ela é uso tópico como cicatrizante, também pode ser utilizada para psoríase e não utilizar oralmente, porque pode ter muitos malefícios, como já comentado anteriormente na primeira parte desse curso. Não posso deixar de dizer que internacionalmente as babosas são sim prescritas na sua forma oral, mas o Brasil não permite esse uso oral da babosa. Olha que legal, nós temos um supositório de babosa que pode ser feito e utilizado para fissuras anais, hemorroidas. Então, tudo que se tenha, por exemplo, de machucadura no ânus, nós podemos utilizar esse supositório de babosa. Então, como preparar, né? É só você realmente assim retirar aquele líquido amarelo da folha da babosa, pegar aquela parte branca de dentro da babosa, que nada mais é do que o gel, cortar no tamanhozinho de um supositório, colocar no pires e colocar para gelar. Só, e no momento do uso introduzir assim, congelado mesmo, porque se você demorar muito para introduzir, já rapidamente começa a amolecer e você já não consegue introduzir. Com 5 dias, esse supositório já vai ter um efeito maravilhoso para esses casos de fissuras anais e hemorroidas.
Então, muito cuidado, como já dito também na primeira parte do curso, com o líquido amarelo, que ele pode causar dermatites de contato, sensações de queimação na pele, reação alérgica bolhosa aguda, urticária. Então, quem é mais sensível pode ter grandes consequências se tiver contato com esse líquido amarelo contido nas diferentes babosas. Aqui nós falamos da babosa aloe vera. E para aqueles que gostam de fazer o uso da aloe vera na sua forma oral, muito cuidado se for realizar uma cirurgia. Então, olha só, aqui tem um caso real de uma paciente de 35 anos que perdeu muito sangue durante a cirurgia e tentando entender o que havia acontecido, eles ficaram sabendo que ela fazia uso da aloe vera na sua forma oral. E aí o que aconteceu? A aloe vera, quando utilizada concomitantemente com zevoflurano, que é um anestésico, acaba atuando como antiagregante plaquetar e eleva a perda de sangue. Então, muito cuidado, pessoal, com o uso oral, porque não é só essa consequência que se pode ter, tá? Há várias outras. Olha o tanto de efeitos colaterais que nós podemos ter, por exemplo, com o uso da aloe vera e várias outras medicações. Ela pode interagir com varfarina, hidrocortisona, corticosteroides, drogas que atuam no coração, medicamentos depletores de potássio, diuréticos, corticoides. Então, há muitas interações medicamentosas da aloe vera na sua forma oral com diversos medicamentos. Cáscara sagrada, muito utilizada para o emagrecimento, mas ela tem na verdade o efeito laxativo, qual está diretamente relacionada à presença de antraquinonas, que são substâncias presentes na cáscara sagrada. Em qual parte? Nas cascas da espécie, essa é uma espécie nativa. Muito cuidado ao se utilizar a cáscara sagrada concomitantemente com diuréticos, pois pode ocorrer uma hipocalemia, pode diminuir aí os níveis de potássio. E por isso que as pessoas tendem a ter câimbras, cansaço. Claro, né? Imagina um laxante concomitante com um diurético. A pessoa vai perder muitas vitaminas, muitos minerais, né? E ela pode ter aí a perda excessiva do potássio. E também pode aumentar o peristaltismo e eliminar mais rapidamente alguma medicação que o paciente esteja tomando. Da mesma forma que o diurético que eu comentei anteriormente lá, constante na alcachofra. Então pode diminuir a absorção de algumas medicações, o que é altamente perigoso dependendo do tratamento que o paciente está realizando. Espinheira santa, da espinheira santa são utilizadas as folhas. A espinheira santa foi a primeira planta medicinal autorizada para ser utilizada no Sistema Único de Saúde. Delas são utilizadas as folhas, é uma planta na Então aqui mostrando que há um estudo que foi realizado das duas espécies e que não existem
estudos comparativos da eficácia dessas duas espécies. Isso leva a um risco para aqueles que inadvertidamente consomem a espécie errada, tá? Então não há comprovação de que elas podem ser utilizadas pelas mesmas propriedades. Assim como outras plantas medicinais em que nós vimos interações medicamentosas que devem ser consideradas, a espinheira santa também é uma delas. Ela é antidispéptica, antiácida, protetora da mucosa gástrica, e nós devemos tomar cuidado quando nós ingerimos a espinheira santa concomitantemente com alguns desses medicamentos aqui, por exemplo, anticoncepcionais orais. Tá? Inibidores da protease pode aumentar a biodisponibilidade, imunossupressores têm efeito antagonista. Então, muito cuidado aqui, ó, esteroides e anabólicos, hepatotoxicidade, cetoconazol. Então, muito cuidado com o uso concomitante da espinheira santa com algumas dessas medicações. A garra do diabo, ela é muito indicada para problemas inflamatórios, então osteoartrite, gotas e qualquer outra condição inflamatória. Dela são utilizadas as raízes ou tubérculos. Os principais metabólitos secundários, né, que ditam essas propriedades da garra do diabo são os diterpenos, iridoides, fenilpropanoides. Olha quanta interação medicamentosa que você pode ter. Então vamos ver aqui embaixo, ó, a garra do diabo, ela reduz a absorção de ferro, então muito cuidado para os anêmicos. Potencializa o efeito do anticoagulante com risco de sangramento, então muito cuidado também. Quando a garra do diabo é utilizada com antiácidos, pode reduzir a eficácia desses antiácidos. Também há risco de redução da pressão arterial, então reduzir drasticamente a pressão arterial. Então, para quem já faz uso de antihipertensivo, se vai utilizar a garra do diabo, muito cuidado. Cuidado com as interações com antiarrítmicos, anticoagulantes, ácido acetilsalicílico, anti-inflamatórios não esteroidais, varfarina, glicosídeos cardíacos, agentes antiplaquetários. Então há uma enorme lista de cuidados que se tem que ter. Muito cuidado com gestantes e lactantes. Na verdade, pessoal, de uma forma geral, as plantas medicinais e os fitoterápicos devem ter... A minha indicação é não utilizar para grávidas e lactantes. Por quê? Por falta de estudos, principalmente. Ou há muitos estudos que comprovam que não se pode utilizar mesmo. Mas na grande parte das vezes, por falta de estudos, essas plantas medicinais acabam não sendo utilizadas para as gravidinhas. O guaco, o famoso guaco, xarope, né, de guaco, um excelente expectorante. Nós temos aqui a Micânia glomerata, que é a que é liberada para ser utilizada no Sistema Único de Saúde, mas nós também temos a Micânia levigata, ambas com as mesmas propriedades, então não há problema se utilizar uma ou outra. A levigata que está descrita no formulário de fitoterápicos e a glomerata que consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Mas nós podemos utilizar qualquer uma das duas pela propriedade expectorante. Qual parte utilizar? As folhas. Interações medicamentosas. Não utilizar ao mesmo tempo. Como ela é anti-inflamatória, nós não devemos utilizar concomitantemente com anti-inflamatórios não esteroidais. E muito cuidado também com anticoagulantes. E aí nós temos alguns cuidados diferenciados de acordo com a espécie. Se for a levigata, cuidado com os concomitantes com antibióticos. E se for a glomerata, cuidado com riscos de quadro hemorrágicos por ser anticoagulante. E aqui algumas outras medicações que nós devemos tomar cuidado: anticoagulantes, antianêmicos, cefalotina, cefoxitina, gentamicina, tetraciclina. Então vários antibióticos podem ter efeitos sinérgicos, antagônicos, problemas de sangramentos.
diminuição aqui da absorção do íon de ferro, como já dito. Então há várias e várias medicações em que nós devemos tomar cuidado com o uso concomitante do guaco e medicações. A hortelã também, como falado já no primeiro momento do curso, aqui está descrita na rename a menta piperita. Ela é espasmolítica, antiemética, carminativa, estomáquica, antiomíntica. Ela tem óleo essencial, então é planta aromática, cujas folhas e inflorescências são indicadas. Muito utilizada também conjuntamente com suco de abacaxi. Nós falamos que elas formam um casal perfeito, atuando aí em problemas digestivos. E aí tomar cuidado com a menta ivilosa. Tomar cuidado não. Nós temos a menta ivilosa e nós temos a menta piperita. São espécies diferentes, com as mesmas propriedades, mas a menta ivilosa é mais encontrada no jardim. Interação, olha só, não sei se vocês já sabiam, se faziam ideia, mas a hortelã ela interage com o omeprazol. Ela diminui o efeito do omeprazol. Então, gente, cuidado com a tomada concomitante de um simples chazinho de hortelã e do omeprazol. Ela pode causar insônia e irritação nervosa nos casos de sensibilidade à planta. Então, claro, depende do paciente. Pacientes anêmicos, evitar o uso da hortelã, porque ela inibe a absorção de ferro pelas proteínas sanguíneas. Contraindicado para pessoas com cálculos biliares, danos hepáticos severos durante a lactação e com alguns antibióticos, porque ela pode ter efeito antagônico ou sinérgico, dependendo do antibiótico. Isoflavona de soja, a famosa auxiliar dos sintomas da menopausa, sintomas do climatério, reduz também risco de câncer, do colesterol alto. As sementes da isoflavona de soja que são utilizadas. Interação medicamentosa com a digoxina e quinidina, que é um antiarrítmico, pode causar intoxicação através do aumento da concentração sérica dos fármacos. A isoflavona de soja pode apresentar interação com estriol ou levotiroxina, levando ao aumento do efeito do estrógeno e diminuição da absorção da tiroxina. Então, muito cuidado, pessoal, com esse uso concomitante da isoflavona com essas medicações antiarrítmicos, outros hormônios, né? A plantago que consta na rename é a plantago ovata, mas assim, uma informação aqui não é a mais comum, né, de ser encontrada nos jardins, nos terrenos baldios, nas nossas casas, enfim. A mais comum é a plantago tomentosa. E essa plantago ovata, as cascas e as sementes que são indicadas para constipação intestinal e síndrome do intestino irritável. Quando nós falamos de plantago, nós lembramos dessa parte aqui, em que estão contidas as sementes da plantago, que nada mais... E a partir dessas sementes que são, digamos assim, que desenvolvidos, né, extraídos, o que nós conhecemos como psyllium. Vocês já ouviram falar no psyllium? O psyllium ele é uma substância, uma fibra alimentar que ajuda muito na constipação. As nutricionistas gostam muito dessa fibra. Então, por isso que nós acabamos tendo essa indicação da plantago para constipação intestinal. Então, vamos lembrar do psyllium e também para síndrome do intestino irritável, onde nós acabamos precisando aí fazer uso de fibras naturais. Aí aqui só mostrando a diferença de outras plantagos sem ser a ovata, plantago major, plantago tomentosa, são muito parecidas e elas são indicadas, as folhas delas, indicadas para afecções do trato respiratório. Interações medicamentosas, olha como nós temos várias interações, pode afetar a absorção de cálcio. Então,
Como ela é indicada para constipação, ela acaba estimulando o peristaltismo e eliminando mais rapidamente algumas medicações do corpo, então muito cuidado, pode afetar na absorção de cálcio. Utilizar com cautela quando for associar com anticoagulantes, hipoglicemiantes, e nós temos várias outras medicações que devem ser cuidadas, antianêmicos, anticoagulantes antiplaquetários, antidepressivos, anti-inflamatórios, diuréticos, prednisolona, medicamentos administrados pela via oral, laxantes, então sempre correlacionando com esse potencial do aumento do peristaltismo e da diminuição da possível absorção de algumas medicações. Salgueiro, famosa Salix alba, indicada como anti-inflamatório, analgésico, antitérmico e sedativo. Então, lembrando que é da Salix alba que foi extraída a salicilina e depois transformada em ácido salicílico e, por fim, ácido acetil salicílico, o famoso AAS. Por ser um anti-inflamatório, o grande cuidado que se deve ter é o uso concomitante com outros anti-inflamatórios e também com anticoagulantes, para que não corra o risco de sangramentos. Taninos presentes no salgueiro podem interferir na absorção do sulfato ferroso ou do ferro presente em alimentos, então anêmicos também muito cuidado com o uso excessivo de aspirina. Nós temos também a unha de gato, que assim como a garra do diabo, também é indicada para problemas inflamatórios, como artrite, osteoartrite, reumatismo, inflamação, enfim. Também aqui no caso, contracepção, irregularidade menstrual, uma espécie nativa brasileira, cujas raízes, folhas e flores são utilizadas por atuar nessas enfermidades inflamatórias, deve-se tomar cuidado com o uso concomitante com outros anti-inflamatórios, correndo risco aí de se ter sangramentos, evitar o uso também concomitante com fluconazol, diazepam, podendo ter um efeito sinérgico, potencializando o efeito dessas medicações. E aqui a nível de curiosidade, a beterraba ela tem muita fibra, então ela pode induzir alteração no trânsito intestinal, diminuindo a absorção de fármacos. Então tudo aquilo que tem muita fibra pode aumentar o peristaltismo e diminuir a absorção de fármacos. E aí é o momento que nós devemos tomar cuidado com pacientes polimedicados. E aí o que nós podemos orientar, né? Evitar o excesso do uso e os horários de tomada dessas medicações e do consumo desses alimentos, como por exemplo a beterraba. E aqui para a gente finalizar, nós temos a camomila. A camomila ela é bem interessante porque muita gente utiliza o chazinho de camomila e a gente escuta aquela famosa frase do eu tomo todo dia chá de camomila. Aí se todo dia a pessoa começa a ter aqueles problemas de passar por uma porta sem querer, bater o braço e ficar roxo e não faz ideia do que está acontecendo. E aí eu falo para vocês que pode ser o excesso do chá de camomila. Por quê? Porque a camomila tem um efeito anticoagulante devido às cumarinas presentes na camomila. E por ser anticoagulante, ela pode causar esses arroxeados no corpo da pessoa. Vamos ver esse caso aqui embaixo que foi descrito, um caso real. O caso de uma mulher de 70 anos que, enquanto fazia tratamento com varfarina, consumiu produtos à base de camomila. Foi admitida no hospital com múltiplas hemorragias internas. Por quê? Porque a camomila é anticoagulante. Potencializou a varfarina mais a camomila, potencializou a ação anticoagulante e a paciente teve múltiplas hemorragias internas. Então, bem sério, né, pessoal?